Será que autoridades brasileiras podem acabar sendo julgadas numa espécie de tribunal de Nuremberg internacional em função de violações gravíssimas de direitos humanos no Brasil por crimes ligados a abusos de autoridade? É bom parar para pensar nisso, hein? Mas, enquanto você pensa, dá uma olhada no editorial de hoje do jornal Gazeta do Povo. Olha que fato importante ele chama atenção. Vamos lá. Depois dos atos de 8 de janeiro de 2023, em que as sedes dos três poderes foram invadidas e vandalizadas, o Judiciário em geral e o Supremo Tribunal Federal em particular tinham nas mãos uma chance de demonstrar compromisso com a democracia após 4 anos de inquéritos abusivos em curso. Bastaria que os processos fossem conduzidos estritamente dentro da lei e cada um envolvido fosse julgado no foro competente, denúncias embasadas em evidências que permitissem a individualização das condutas e penas proporcionais no caso daqueles que fossem efetivamente culpados. Segundo o editorial da Gazeta do Povo, no entanto, nada disso aconteceu. Pelo contrário, dobrou-se a aposta do arbítrio e aí a tirania atingiu igualmente figuras conhecidas no meio político e pessoas completamente anônimas, sem a menor capacidade de defesa. E aí é isso que vai gerando uma polêmica muito interessante, muito importante de ser levada a sério no Brasil e no exterior. Por quê? Já estão ocorrendo denúncias internacionais sobre esses problemas. E aí vem o ponto importante que traz para a gente refletir sobre a possibilidade de um tribunal de Nuremberg para o Brasil. Olha só, existem instituições internacionais com a missão fundamental de promover e proteger os direitos humanos em âmbito global. Denúncias graves contra autoridades brasileiras, agentes policiais e outros servidores públicos já estão sendo encaminhadas a essas instituições. Quais são essas instituições? Vamos lembrar. Primeiro, o Tribunal Penal Internacional, o TPI. Segundo, o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Terceiro, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Quarto, essa é importante, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o IDH. Isso aí, a coisa é grave e olha que tipo de denúncias essas cortes recebem. Primeiro, para apurar a culpabilidade individual como fundamento da responsabilidade penal por ato considerado crime pelo direito internacional. Segundo, responsabilidade penal internacional que independe de lei interna. Terceiro, posição oficial ou imunidades não podem afastar a responsabilidade penal internacional. Quarto, a obediência hierárquica não constitui excludente de responsabilidade com base apenas em cumprimento de ordem superior. Foi isso que pegou lá na Alemanha do tempo do bigode. Tinha autoridade que dizia, não, estou apenas cumprindo a lei. Pois é, você cumpriu a lei, então você também vai ser culpada no Tribunal de Nuremberg. Outro ponto importante, o devido processo legal como garantia de todo acusado, se isso está sendo respeitado ou não no Brasil. E um sexto ponto que tem que ser levado em conta, a legalidade com a definição jurídica dos crimes internacionais tratados e se o Brasil está dando correspondência correta a esses crimes. Porque qual é o problema hoje grave do Brasil? Primeiro, um excesso de juristocracia e uma falta efetiva de justiça. Segundo, um excesso de leis em vigor, e particularmente leis que, em vez de promover o arbítrio, promover a democracia, estão promovendo, na verdade, o arbítrio. A nossa regulação sobre Estado Democrático de Direito, que substituiu a Lei de Segurança Nacional, ela tem mais punição para eventual, historinha aí de tentativa de golpe de Estado, que acaba sendo
irreal, não está objetivamente caracterizado o que seria o cometimento de um atentado a um golpe de Estado, na regra, e qualquer um pode acabar enquadrado, de repente, dependendo do tipo de protesto que fizer, do tipo de manifestação que fizer midiática. Tem também o problema da nossa própria legislação penal, que está com excessos que podem levar a punições totalmente tirânicas. E aí, Ministério Público e Judiciário não estão tomando o devido cuidado para garantir o estrito respeito à legalidade com legitimidade. Então, são esses debates que precisam acontecer. E a coisa vai ficar séria para o Brasil. Imaginem o cenário depois de uma quase certa vitória de Donald Trump na eleição norte-americana. Imagine o cenário depois da já vitória da direita na Europa, que vem exatamente cobrar esse problema do arbítrio. Problemas que foram gelados pelo excesso de juristocracia pelo mundo afora. Isso é um fenômeno mundial, não é só brasileiro. E aí o bicho vai pegar. O país que não estiver seguindo o caminho verdadeiro do que seria a construção da democracia, pode e, com certeza, vai ter problemas nesses tribunais. Então, o Brasil corre o risco de virar um pária internacional se a gente aqui não der um basta, se a gente aqui não voltar a respeitar o Estado de Direito efetivo, se a gente aqui não voltar a praticar justiça de verdade e não justiçamento das pessoas. A coisa é muito séria. Esse assunto tem que ser debatido com toda a seriedade. Infelizmente, quem deveria estar cuidando disso com todo cuidado, o Senado brasileiro está se omitindo. E é uma omissão criminosa. Criminosa. Daqui a pouco já dá até para pensar se não vai valer a denúncia de certos senadores aos próprios tribunais que a gente já citou anteriormente. Porque omissão, nesse caso, omissão democrática também é algo hediondo. Vamos avaliar tudo isso. Vamos botar para pensar. Esse assunto tem que ser debatido. O Brasil precisa voltar a ter possibilidade concreta de trilhar o caminho da pacificação. Perdeu-se a chance. Essa chance passou, mas ela precisa ser recuperada. Essa é a missão de cada brasileiro de bem. Por isso, choque de democracia, de verdade, não de palavras vazias emitidas pelos tiranos. Para Oliverde Brasil, Jorge Serrão. Brilhante, craque Jorge Serrão com a gente.